Ok, gravando, ok. Vamos abrir aqui o Google Meet para mim ver a reação de vocês. E é isso. Vamos lá, pessoal, vamos começar então o capítulo 6. Como eu já tinha dito, é um capítulo complexo, cheio de detalhes, e é um capítulo que você olha assim, músculo esquelético, mas os mecanismos que a gente for falando, ele vai se repetir. Por exemplo, acoplação, excitação, é a mesma do músculo esquelético para o músculo cardiovascular. Então, a gente está falando do músculo esquelético, mas, repetindo, alguns conceitos são idênticos ao músculo esquelético. No entanto, que o Guyton, no capítulo 9 de músculos de cardiovascular, fala bem assim, a acoplação é a mesma estudada no capítulo 6. Então, se você for estudar o capítulo 6, estuda com carinho. A gente vai falar com carinho sobre o capítulo 6, porque literalmente a mesma forma com que se contrai o músculo esquelético, vai se contrair o músculo cardíaco. Tá bom? E aqui a gente está estudando ele por quê? Quem está desde o começo da monitoria, aquela primeira aula que eu dei presencial na UCP, viu que o sistema locomotor era uma das formas da gente manter a homeostasia, lembra? Só para... Não, Anne, eu gravo separado no OBS, entendeu? Pelo Google Meet tem que pagar para gravar, então eu gravo separado e aí eu mando pelo YouTube, tá? Então, o sistema locomotor, que é o músculo esquelético, era uma das formas da gente conseguir manter a homeostasia. Lembra que a gente tinha sistema respiratório para manter o O2, digestivo para adquirir nutrientes, e o sistema músculo esquelético para a gente ir atrás dos alimentos. Né? Aí até a gente até falou assim, o embaraço, né? A gravidez, funciona como homeostase? Se não tivesse embaraço, a gravidez, a gente não estaria aqui. Então, é um sistema de homeostasia também. Então, é por isso que a gente desenvolve o capítulo de contração do músculo esquelético, para saber como a gente vai atrás desse alimento, entendeu? Eu gosto de sempre dessa introdução para a gente relembrar desde o capítulo 1. Para quem não estava na monitoria, desde o comecinho, essa aula está no canal do YouTube, tá? Então é o seguinte, ó. O Guyton começa assim, ó. Cerca de 40% do corpo é composto por músculo esquelético, tá? Isso varia? Varia. Para mim, eu devo ter 30% de músculo esquelético e, sei lá, para uma pessoa que vai na academia, isso aumenta, né? 50%, 60%, porque tem alterações fisiológicas, que inclusive nós vamos falar nesse capítulo, que aumenta a massa muscular, aumenta o tamanho da célula, e aí acabam ficando uma porcentagem maior, tá? Mas o Guyton fala, lembrando que o fenotipo que o Guyton estuda é uma pessoa caucasiana, de 1,70 m aproximadamente, e 70 quilos. Então, cerca de 40% do corpo é composto de músculo esquelético. E talvez outros 10% de músculo liso. Esses 10% de músculo liso, a gente está falando do quê? E eu gosto já de enfatizar isso, porque quando eu estudava fisiologia na minha época, algumas coisas eu tinha dificuldade para entender. Por mais que seja fácil, o professor acabava passando por esses detalhezinhos, a gente tinha que, né, quebrar a cabeça. O músculo liso é os músculos das nossas vísceras, esôfago, estômago, intestino, ureter, vesícula, tá? E também, eu quero deixar bem claro que os nossos vasos sanguíneos, lembrem de histologia, embora eu não goste, mas a gente tem que mencionar, existe aquelas túnicas adventícia, a túnica média. A túnica média, principalmente, é músculo liso. Então, o músculo liso se encaixa aqui nesses 10%, o músculo liso dos vasos sanguíneos. E também o cardíaco. Lógico, o cardíaco a gente vai ter só no coração, tá? Não existe músculo cardíaco em outro lugar do corpo. Então, cerca de 40% do nosso corpo é composto de músculo esquelético e 10% de músculo liso e cardíaco. Quando eu digo de músculo esquelético, eu quero dizer o quê? De músculos que a gente consegue controlar. Músculos, deixa eu adicionar o Alan,
músculos que nós conseguimos controlar, que são os músculos esqueléticos voluntários, tá? Então, deixa eu ver esse aqui. Tá. Então, esses músculos, todos aqueles que nós conseguimos controlar. Os músculos aqui dos membros, do esqueleto apendicular, tá? Os músculos dos dedos, enfim, todos aqueles músculos que nós temos domínio sobre eles. Sobra o quê? Sobra o músculo liso. A gente controla o nosso peristaltismo, a gente controla como nossa vesícula contrai, a gente controla o esôfago, a gente controla a bexiga. Não. A gente controla o nosso coração? Graças a Deus, não. Então, quando a gente fala de músculo esquelético, a gente está falando daqueles músculos que a gente tem a capacidade de controlar. O músculo cardíaco também é um tipo, músculo estriado, porque o músculo esquelético é chamado de músculo estriado esquelético, e nós temos o músculo estriado cardíaco. Só que o músculo estriado cardíaco a gente não controla. Por que que o músculo esquelético e o músculo cardíaco são chamados de estriados? Porque os dois têm exatamente a mesma conformação fisiológica que nós vamos falar hoje, que dá a aparência de estriações. Já o músculo liso não é, então é por isso que é músculo liso, tá bom? Então, basicamente essa é a introdução que o Guyton fala, e eu gosto mais de explanar um pouco mais para não ficar vago. E literalmente, olha o que o Guyton fala: anatomia fisiológica do músculo esquelético. Literalmente nós vamos falar da anatomia. Mas me perdoe aqueles que gostam de anatomia, não é anatomia de falar assim, o músculo, sei lá, o reto abdominal, ele se inserta nas últimas costelas, se inserta na sínfise pública e tchau, obrigado. Isso é anatomia topográfica e anatomia, aquilo que a gente observa. A anatomia fisiológica, que me fugiu o nome. A anatomia fisiológica, agora nós vamos ver molecularmente. Nós vamos ver detalhes que geralmente não são citados em anatomia topográfica, que a gente estuda na faculdade, mas a anatomia fisiológica, aquela voltada literalmente de como funciona esse músculo. E aqui o Guyton fala detalhes e mais detalhes sobre a anatomia do músculo, mas eu vou já ir direto para as imagens para que vocês não fiquem perdidos. Fiquem tranquilos. E aqui é o seguinte. Primeiro ele fala aqui, ó, na maioria dos músculos esqueléticos, cada fibra se prolonga por todo o comprimento do músculo. Então, a gente tem uma fibra muscular, que eu já vou dar uma revelação bombástica para vocês. Então, por toda a extensão do músculo. E aqui ele fala, ó, no geral, cada fibra muscular é inervada por apenas uma terminação nervosa, exceto 2% das fibras que tem mais de uma inervação. E essa inervação, geralmente, ela se localiza no meio da fibra. Muito semelhante com o que nós falamos no capítulo 5, né? Que geralmente o potencial de ação é no meio da fibra. Nesse caso, da fibra nervosa, no capítulo 5, e no meio da fibra, no capítulo muscular, a terminação nervosa no meio da fibra, tá? E aí aqui a gente tem alguns conceitos que é importante a gente saber, e são conceitos que eu já mencionei em aula do capítulo 2. Ó, sarcolema é a membrana que reveste a fibra muscular esquelética, e aqui eu já quero parar e explicar algo para vocês. Eu vou mostrar primeiro aqui essa imagem famosa, a imagem do Guyton, que é a partir daqui que a gente vai, boa parte da nossa aula a gente vai ficar aqui. Então é o seguinte, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Nós temos aqui um músculo, nesse caso é o bíceps, mas poderia ser qualquer outro músculo que a gente controla. Tem livros que colocam o deltoide, tem livro que coloca os músculos da panturrilha, mas enfim, desde que seja um músculo estriado esquelético, voluntário. Nesse caso ele colocou o bíceps, tá bom? O que acontece? A gente ampliando o bíceps, a gente acaba escolhendo um fascículo. Um fascículo é várias fibras musculares.
tá? Então a gente tinha um pedaço do bife, não tem como você comer um bife se tinha um pedaço, a gente tinha um fascículo muscular, e aqui a gente amplia. Olha aqui no fascículo muscular, nós temos essas estruturas aqui, e essas estruturas aqui são as fibras musculares. Então, olha que dentro de um fascículo é composto por várias fibras musculares. E aí, por sua vez, a gente, dentro do fascículo, a gente puxa uma fibra muscular para fora, igual o Gaio está fazendo aqui, e a gente vai ampliar novamente. E aqui a gente consegue ver a fibra muscular. E é aqui que eu já quero dar um conceito para vocês. Muitas pessoas confundem, ou muitas pessoas não sabem, que a fibra muscular... Eu quero mostrar para vocês aqui. O que é essa estrutura aqui? Essa estrutura já é núcleo. Já é núcleo. Então, o que eu quero falar para vocês? Que a fibra muscular já é a célula. Meu Deus, Gustavo, você está matando a fisiologia. Você está falando coisa errada. Você vai falar para mim que a fibra muscular é uma célula? Sim. A fibra muscular já é uma célula. E a fibra muscular é envolta por sarcolema. Sarcolema, que é a mesma coisa que membrana plasmática. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que a fibra muscular já é célula. Também conhecida como miocito, miócito, que a gente estudou em histologia. Mas a fibra muscular, quando você fala, eu rompi uma fibra, você rompeu uma célula. Gustavo, com base no quê? A gente tem que buscar várias bibliografias e por isso que eu sempre trago para vocês aqui. E aqui, ó, Silverthorne e em outros livros também, aqueles baitas livros que eu mandei para vocês. E tá aqui, ó, logo no começo, ó, tabelas de terminologias. Veja só, termo geral, célula muscular. Agora, esse termo geral, se a gente colocar no músculo, é a fibra muscular, tá? É a fibra muscular. E a fibra muscular já é envolvida por sarcolema. O que é sarcolema? É a membrana plasmática. Aquela mesma propriedade que nós falamos, de bicamada fosfolipídica, que tem proteínas de membrana, que tem proteínas de canais, é a mesma membrana plasmática. Só que no músculo... Gente, quero que vocês entendam um negócio. Quando a gente fala de neurônio, de cérebro, e quando a gente fala de músculo, as terminologias sempre mudam, tá? Não é macrófago no encéfalo, é microglia. Começa por aí, entendeu? Então, quando a gente fala de encéfalo e músculo, as terminologias mudam. Então, membrana plasmática, quando a gente fala de qualquer célula que não seja músculo, é membrana plasmática, e quando a gente está falando já de músculo, se chama sarcolema. E aí, é claro, o que acontece? É o sarcolema, e o Guyton fala aqui no começo, eu vou retornar aqui, tá? Então ele fala que o sarcolema é a membrana fina que reveste a fibra muscular. O sarcolema é a membrana celular da fibra muscular, ponto. Tá? E a fibra muscular, o que é a fibra muscular? É a célula muscular. Ele consiste em verdadeira membrana celular, chamada membrana plasmática, e com revestimento de fina camada de material polissacarídeo, contendo muitas fibras de colágeno. Em especial, por que eu falei que era bicamada fosfolipídica também, só que, em especial no músculo, ele possui uma membrana de colágeno. Por quê? Porque o músculo cresce, o músculo se contrai. Então, a membrana plasmática, ou o sarcolema, ele tem que se adaptar conforme a célula vai se estirando, vai crescendo. Então, ele tem um material um pouquinho mais diferente do que as células comuns. Ok? E aqui, ó, em cada extremidade da fibra, esse sarcolema se funde com um tendão, tá? Então, como assim, Gustavo? Simples. A gente vai ter... A gente sabe que o tendão é o que une o músculo une o músculo no osso. Então, o que acontece? O sarcolema, conforme vai chegando nas extremidades, acaba se fundindo com um tendão, tá? Mas a membrana plasmática do mesmo jeito.
Tranquilo? Seguindo, nós temos outro termo que muda. Nós temos aqui, ó, algo chamado... Cadê o... Ué, cadê o retículo sarcoplasmático, gente? O que é isso? Fibra muscular... Aí ele começa a falar de miofibrila? É isso aí, acho que eu dei uma bugada. Deixa eu ver. Cadê o retículo sarcoplasmático? Eu quero falar do retículo sarcoplasmático primeiro. Ok. É por causa da tabela, eu tô seguindo a tabelinha aqui também. O que acontece? Aí, nós temos o seguinte. Dentro da fibra muscular, certo? A fibra muscular que nós já falamos, olha só. Tudo isso aqui é fibra muscular, pessoal. Tudo isso aqui já é fibra muscular. Tudo isso. Dentro da fibra muscular, que é uma célula, concorda comigo que como é uma célula normal, nós temos organelas, nós temos mitocôndrias lá dentro. E tudo que está dentro da uma célula se chama o quê? Citoplasma. Certo? Eu estou olhando para cá sempre para ver se tem pergunta. Lembrando que vocês podem ligar o microfone, tá, gente? Por favor. Então é o seguinte: dentro da célula ou dentro da fibra muscular, a gente tem citoplasma, concorda comigo? Só que, lógico, na célula não se chama citoplasma ou não se chama líquido intracelular normal. Na célula, como que se chama? Sarcoplasma. Plasma de citoplasma, cito de célula, plasma de plasma, do líquido que se encontra dentro da célula. Sarco vem de músculo. Então, citoplasma é quando a gente está falando de um citoplasma em qualquer tipo de célula e sarcoplasma dentro do músculo. Ok? E nós temos também uma outra estrutura que se encontra dentro da célula muscular ou da fibra muscular, que é o quê? Que é o retículo endoplasmático. Lembra do retículo endoplasmático que nós falamos no capítulo 2? Que serve para síntese de proteína, é uma extensão da membrana plasmática e etc. Só que, lógico, na célula muscular, o retículo endoplasmático não se chama retículo endoplasmático, se chama o quê? Retículo sarcoplasmático. E qual que é a função do retículo sarcoplasmático? No músculo, ele armazena grandes quantidades de cálcio. Todo o cálcio se encontra dentro do retículo sarcoplasmático ali. Porque nós vamos ver um mecanismo que, quando nós temos um potencial de ação, o retículo sarcoplasmático libera esse cálcio para dentro do sarcoplasma ou do citoplasma, fazendo a contração muscular. Então, eu gostaria muito que vocês, que o professor gosta de fazer essas perguntinhas besta, vocês já tessem em mente o nome e o que é equivalente. Célula muscular é uma fibra muscular, ou miócito. Membrana plasmática é o sarcolema. Citoplasma é o sarcoplasma. Retículo endoplasmático, retículo sarcoplasmático no músculo. Tá bom? Até agora, alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Isso é mais... São terminologias que talvez os professores já mencionaram com vocês, mas é sempre bom revisar e com um pouquinho mais de detalhe, tá? Então, aqui, agora nós vamos falar especificamente... Eu não sei se eu uso o Silverthorne para falar sobre isso. Deixa eu dar uma olhada. Eu não estudei muito bem pelo Silverthorne, eu estudei mais pelo Guyton. Então, basicamente, aqui é um fascículo, né? Um fascículo, e aqui nós temos já a fibra muscular, ok? Então, deixa eu ver aqui. Não, vamos pelo Guyton mesmo. Então, a gente retirou uma fibra muscular, que isso aqui já é célula, e agora eu quero que vocês reparem o seguinte, ó. Olhem que dentro da fibra muscular nós temos vários pontinhos, conseguem ver? Vários pontinhos. E aí a célula, o Guyton amplifica isso. E tira um fiozinho, um pontinho desse, ele começa a puxar. Quando ele puxa esses fiozinhos, a gente já começa a ver uma estrutura já que já é intracelular, que é o quê? É a miofibrila. Agora sim, a miofibrila é um componente
muito, muito, muito importante para a contração muscular. E aí, agora sim, a gente vai começar a ampliar essa miofibrila e é o que nós vamos ver essas duas imagens aqui, ok? Reparem logo de cara que a gente já começa, desde quando a miofibrila não está tão ampliada, a gente já consegue ver o caráter estriado, não parece uma zebra, só que zebra é preto e branco. Mas enfim, esse caráter estriado, ondas mais feixes mais escuro, feixes mais claro, mais escuro, mais claro, ok? E é essa característica que nós vamos ver no músculo estriado esquelético. O músculo estriado cardíaco vai ter esse mesmo aspecto, ok? E aí o que acontece? Ampliando, a gente já consegue ver algumas estruturas, lembrando que a gente está falando literalmente da anatomia, mas é importante porque a gente vai ter uma base já para entender como funciona a contração muscular. Nós conseguimos ver que essa estrutura basicamente toda da miofibrila é composta por vários tipos de proteínas diferentes. Cada proteína tendo suas funções distintas. A gente consegue ver aqui eu passo para o Silverthorne, porque o Guyton tem um erro aqui que eu vou mostrar para vocês. Veja só, nós temos essa estrutura mais grossinha aqui, essa estrutura aqui que eu estou passando com o meu mouse em cima, que é mais central, que se chama miosina. Ok? E eu não sei se vocês já estão vendo aqui também essas estruturas mais fininhas, que é a actina. Ok? Essa que vocês precisam dominar. Miosina e actina são esses filamentos mais fininhos aqui. Ok? Ampliando, a gente vê isso aqui. A gente vê isso. A gente está vendo exatamente essa porção mais central e agora nós estamos vendo aqui. Ok? A miosina é toda essa estrutura aqui, ó. Ela é mais grossa. A miosina é uma estrutura mais grossa. É uma proteína que tem maior... É mais grossa. É mais espessa. E já a actina, mesmo ampliando, a gente só consegue ver fino, né? A gente não consegue ver com detalhes. Mas a actina é mais fina. Então, tendo em mente que a actina é a estrutura mais fina e a miosina é a estrutura mais grossa, aí a gente já vai começar a ter dois termos que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam o seguinte, a gente vai passar pelo Silverthorne aqui e a gente vai ver o seguinte. Aqui. Essas estruturas mais grossas aqui, a gente só mudou de livro. Essa estrutura mais grossa aqui é o quê? É a miosina, concorda comigo? E essa estrutura mais fina aqui, novamente, é a actina. Quando a gente pega o microscópio e também a gente vê essa alteração do músculo ser estriado, cadê uma imagem estriada? Vai ter que ser no Guyton mesmo? A gente vê essa faixa estriada, significa o quê? A faixa mais clara, e é por isso que o Guyton tem um erro, essa faixa mais clara aqui, ó, é composta por actina. Essa faixa mais clara, esse rosinha, é composto por actina. E é o que é chamado de faixa I. Então, isso aqui é uma faixa I, essa aqui é outra faixa I, essa é outra faixa I, essa aqui é faixa I, faixa I, faixa I. O que eu quero dizer? Que as faixas I é composto por actina. E o que significa faixa I? Significa que essa região é isotrópica. A faixa I é isotrópica à luz polarizada. Meu Deus, Gustavo, você está falando grego. Eu não estou entendendo nada. Pessoal, é muito simples. Vamos supor que nós vamos ser fisiologistas, vamos estar ali com o nosso laboratório, e a gente pega uma fibra muscular e olhando no microscópio a gente vê várias faixinhas. Uma faixa escura e outra faixa clara.
E aí eu pego uma luz polarizada. A gente pega uma luz e a gente começa a passar em cada ponto da célula. A luz que atravessa do outro lado da célula, deixa eu adicionar a Franciele, que está pedindo para ser adicionada. Então, veja só, essa banda que é mais clara, que é chamada de faixa I, é porque eu pego a luz, aponto a luz para a célula e atravessa. Como a actina é muito fininha, ela não ocupa tanto espaço e a luz passa por ela. Ela não segura, ela não tem tanto peso molecular para segurar a luz. Então, essa região é mais clara. Por isso que a gente chama que é isotrópica a luz polarizada. Ah, eu estou falando da actina. Agora, falando da miosina, que é essa mega estrutura muito escura aqui, ela é chamada de faixa A. Porque ela é anisotrópica à luz polarizada. A faixa A é anisotrópica à luz polarizada. O que significa? Eu, como fisiologista, peguei uma célula, vi faixa mais clara, faixa escura, faixa mais clara, faixa escura. Eu pego a luz e aponto para a faixa escura, como a miosina é mais espessa, ela pega essa luz e não deixa a luz passar. Então ela absorve essa luz, deixando a luz mais escura, deixando essa região mais escura. É quase a mesma analogia de quem usa preto absorve toda a luz, o preto porque é preto porque absorve toda a luz e o branco porque reflete a luz. É quase essa mesma analogia. E por que eu digo que o Geiger tem um erro? Porque, veja só, aqui na faixa A, ele pega a faixa A como se fosse, pega um pouquinho da actina aqui, tá? Pega a actina. E veja que a faixa I também pega um pouquinho da miosina. Vindo aqui no Silverthorne, a gente consegue ver mais corretamente a miofibrila. Veja, a banda A pega aqui, ó, bonitinho, toda a miosina, ok? Pega toda a miosina aqui, que a miosina é anisotrópica, ou seja, absorve a luz, e a banda I, veja só, é quase que exclusivamente de miosina, tá? De actina, ok? Então a banda I é isotrópica, a gente coloca uma luz polarizada, atravessa. Tranquilo? Conseguiram entender esses conceitos? Pegaram anisotrópico, isotrópico, anisotrópico absorve a luz, fica mais moreno, fica mais escuro, isotrópico deixa a luz refletir, fica mais claro, tá? Aí por isso que faz essas alterações na tonicidade, na cor, tá? Da miofibrila. Tranquilo? Gente, vocês interajam, por favor. Então é o seguinte. Você está escutando a mesma palavra? Você não está entendendo a diferença de isotrópica para anisotrópica? Anisotrópica é porque às vezes eu tenho um problema de dicção, gente. Vocês não me julguem, não, que minha língua é um pouco presa. Mas é o seguinte. Tá bom. Anisotrópica, vou fazer um breve repasso. A faixa A, vamos. A faixa A, que são essas faixas mais escuras, a faixa anisotrópica é porque a miosina é mais gordinha e absorve essa luz. E por isso que é um pouco mais escuro. Então a faixa A é anisotrópica porque absorve a luz. Acabei de inventar, eu sou um gênio. Nunca tinha pensado nisso. E a faixa I é essa região escurinha, mais clara aqui, tá? Essa região mais clara. Por quê? Porque por nada. A faixa I é mais clarinha, porque é composto por actina. A actina é mais fininha. A gente coloca a luz polarizada, a luz passa, porque é fininha. Então, a faixa I é isotrópica à luz polarizada. Tem cara que vai cair no nosso quiz no Instagram, tá bom? É que eu falei para vocês, a gente vai passar a maior parte da aula aqui, porque é realmente muito importante, porque é a base. Como que você vai entender a miosina, a actina, contraindo, golpe ativo, se você não entender a anatomia? Então, é bem complexo, por isso que esse capítulo tem que ser um pouquinho com calma para entender.
E aí aqui a gente consegue ver outras estruturas, pessoal. A gente consegue ver também essas estruturas aqui que fazem um zigue-zague. Tá vendo? Essa estrutura aqui que faz um zigue-zague aqui, faz um zigue-zague em ambos os lados. Essas estruturas que fazem um zigue-zague é chamado de discos Zs. Ok? É chamado de discos Zs. Elas são alterações ali, algumas proteínas que unem junto com a quitina e formam os discos Zs. Já eu quero que vocês segurem esses dois discos Zs na mente de vocês. Não percam essa informação. Voltando aqui. A miosina, vocês conseguem ver que a miosina tem essas prolongações nela, né? Estranha essas prolongaçõezinhas aqui, ó, parecem essas cabecinhas aqui. Essas prolongaçõezinhas é o que a gente chama de ponte cruzada. Ok? Então, na miosina, que é essa proteína mais escura e a mais grossinha, possui essas prolongações chamadas pontes cruzadas. Por quê? Porque ela cruza, né, o eixo perpendicular, ela sai. O eixo da miosina está assim, aí ela tem essas cabecinhas que saem do seu eixo, né, que são as pontes cruzadas. E aí a gente, ampliando a miosina, veja, o Guyton pega um pedacinho da miosina e amplia aqui, ó. Oh, meu Deus. Amplia aqui. E tá aqui, ó. Isso aqui é uma miosina ampliada. A miosina possui essas estruturas aqui, que eu explicando bem detalhadamente, depois a gente só vai citar novamente. A miosina possui o corpo da miosina, essa aqui é o corpo da miosina, e nós temos aqui a cabeça da miosina. Olha só, a gente tem o corpo e a cabeça. Veja que a gente tem aqui essa união do corpo com a cabeça da miosina, a gente chama de braço. Então, basicamente, nós temos essa região aqui, essa parte do meu braço aqui, é o corpo da miosina, e nós temos a cabeça da miosina, que é a prolongação. Nós temos a cabeça da miosina e nós temos aqui o braço da miosina. Então, nós temos corpo, braço, e nós temos a cabeça da miosina. Ok? E a estrutura mais fininha, que é a actina, então nós basicamente falamos aqui tudo sobre a miosina, falamos que a miosina possui suas pontes cruzadas, e agora nós temos a actina. Veja que a actina é tão fininha que a gente não aqui a gente ainda consegue ver as cabecinhas, a miosina a gente só vê só uma linha. Ampliando a actina, isso aqui é a actina. E a actina, eu quero que vocês entendam que, embora ela seja fininha, ela é uma estrutura complexa pra caramba. Por quê? Porque a actina, só que você já consegue ver. O que a miosina tem? A miosina tem o corpo e a cabeça. A miosina, a gente vai falar mais detalhadamente mais para frente. Veja, a miosina, ela tem essas estruturas mais escuras e as mais claras. Ok? Veja que ela é composta por estruturas mais escuras e mais claras. As estruturas mais claras é tipo a actina, para ser actina, tudo isso aqui que vocês estão vendo é actina. Mas a actina é composta por várias outras estruturas. A parte mais clara é chamada de actina. Nossa, como assim? A parte da actina, tudo isso é actina. E a parte mais clara da actina é chamada de actina F. A parte mais escura da actina é chamada de tropomiosina, essa parte mais escura. Ok? Vocês estão vendo que tem 3 bolinhas aqui. Cada bolinha também é composta tem nomes diferentes. Mas o conjunto dessas 3 estruturas que vocês estão vendo aqui se chama troponina. Calma, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. E esses pontinhos pretos é chamado de sítios ativos. Meu Deus, Gustavo, é preciso saber disso? Você sabe que se não fosse, eu não falaria. Você sabe que quando é desnecessário, quando precisa, é porque precisa. Então é o seguinte, resumindo o que eu falei, isso aqui tudo é a conformação de como a célula se contrai. E lembra que eu falei do disco Z?
O disco Z é essa estrutura que faz esse zigue-zague aqui. Entre dois discos Z sucessivos, ou seja, dá uma olhada, nós temos esse disco Z e esse outro disco Z. O que está no meio, tudo isso que eu falei, se chama sarcômero. Então, o que é sarcômero? Sarcômero é a... Lembra que vocês falam como se fosse assim, a nefrona, né, o néfron, é a unidade funcional do rim. Né? O que mais que nós temos aqui tem unidade funcional? A célula é a unidade funcional e estrutural do corpo. O que mais? É que eu estou cansado, pessoal. Eu tive tantas aulas hoje. O que mais que é a unidade funcional de algum órgão? O alvéolo é a unidade funcional do pulmão, né, da veia respiratória. Então, o que acontece? A unidade funcional do músculo, ou seja, a unidade funcional que realmente faz a função, é o sarcômero. E o que é o sarcômero? O sarcômero se encontra dentro de dois discos Z sucessivos. Dentro desse disco Z aqui, ó, isso aqui é um disco Z, e isso aqui é outro disco Z. O que está dentro é um sarcômero. Olha só que bonitinho, eu até coloco aqui, ó, sarcômero. E o que o sarcômero faz? É através do sarcômero que a gente vai ter esse movimento aqui de sanfona, que é onde a célula contrai. A célula muscular ou o músculo contrai. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Isso aqui é muito importante para que vocês entendam. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum detalhezinho aqui. Tem a filamento de titina que a gente vai falar. Então aqui o Guyton, nossa, ainda bem que eu estou explicando. Serpentina laranja, deixa eu ver aqui. Laranja. Qual laranja? Essa aqui da actina? Essa aqui? Da actina, da miosina, dentro do sarcômero. Esse aqui? Essa estruturazinha aqui? Tá, essa aí nós vamos falar. É que quando eu falo assim, eu estou pensando mentalmente para não esquecer. Isso a gente vai ver que tem uma função muito importante, que é o filamento de titina. Titina. É um nome engraçado, mas nós vamos ver que tem uma função, tá? Então, dentro do sarcoma, nós temos miosina, nós temos actina, nós temos titina. Gente, isso, se você for levar a fundo, existe muito mais proteínas, isso aqui, ó, os professores não citam que é o disco M, linha M, mas assim, vai por mim, vocês vão ficar doidos. O Guyton fala do peso, é igual o peso nosso, o Guyton fala de peso molecular da miosina, que é composto por duas moléculas de miosina, um peso de duas cadeias leves, duas cadeias pesadas. Como eu disse, é importante saber cada detalhe da actina, cada detalhe da miosina, sim. Agora, tem coisas que, confia em mim, não querem quebrar a cabeça, tá? Isso é muito mais molecular, é muito mais para quem quer fazer pesquisa, tá? Então, aqui o Guyton, é muito legal que o Guyton, tudo que eu falei está aqui escrito, tá bom? Então, deixa eu ver se ninguém falou alguma coisa aqui. Ok. Então, aqui, basicamente, olha só que legal. O Guyton fala aqui, ó. A gente tem... eu esqueci de falar isso. A gente tem em cada miofibrila, lembra a miofibrila? Nós temos 1.500 filamentos de miosina e 3.000 filamentos de actina. Né? Basicamente é uma proporção 2:1, né? Por quê? Aqui, ó, a gente consegue ver, a gente tem, olha só, a gente tem muito mais actina, ó, actina desse lado e desse lado, né? Ou seja, 2 actina para uma miosina. Veja, a gente tem uma miosina usando 2 actina, uma miosina usando 2 actina, tá? Então a proporção acaba sendo, isso varia, tá? Mas é quase que 2:1, tá bom? Então é o seguinte, ele fala aqui que a gente tem aproximadamente 1.500 filamentos de miosina e 3.000 filamentos de actina, tá? Ele fala que os filamentos mais espessos é o de miosina e os mais finos são de actina, o que eu falei para vocês, tá? Note que a miosina e a actina estão parcialmente interdigitados. O que é isso? Eles estão assim, né? Eu mostrei para vocês, eles estão assim, ó. Cada 2:1, eles estão interdigitados. Isso é o que chama interdigitados, tá? Aí ele fala, ó, as faixas mais claras contêm filamento de actina, sendo conhecido como faixas I.
que são o quê? Isotrópicas à luz polarizada, que eu já dei exemplo para vocês. As faixas escuras contêm o quê? Miosina, porque a miosina é mais espessa, formando as faixas A, por serem anisotrópicas à luz polarizada. Tá? Aí ele fala aqui, ó, note que a miosina possui algumas projeções, que eu falei para vocês, que são as pontes cruzadas, né? Que são aquelas cabecinhas. E são essas interações entre o filamento de actina e as pontes cruzadas que geram a contração. Como assim? Pessoal, notem que essas pontes cruzadas estão indo em direção aonde? Ao filamento de actina, estão vendo? Então, basicamente, falando de modo, grosseiro modo para vocês. Né? Vou fazer aqui o exemplo ridículo que a gente está no EAD, mas fazer o quê? Depois eu vou mostrar um vídeo bem legal para vocês. Basicamente é o seguinte, como não tem muito como fazer, essa aqui é a ponte cruzada da miosina, vou ficar de lado, é a ponte cruzada da miosina, e a actina é o filamento fininho. Para que você já tenha visualmente como que a contração acontece, a contração acontece pela interação da ponte cruzada, ou seja, da cabeça da miosina, com a actina. Então, o que acontece? A cabeça da miosina, essa estrutura aqui, ó, se liga à actina. Então, ela pega, se conecta e puxa a actina. Ela solta, adere de novo à actina e puxa. Ela vai, adere e puxa. Esse movimento se chama golpe de força. Então, a cabeça da miosina se interagem com a actina e puxa. Solta, interage, puxa. Solta, interage, puxa. É assim que a contração acontece. De modo idiota que eu fiz, mas é assim exatamente como acontece, tá? Então é o seguinte, é o que ele fala, né? É através dessas interações entre o filamento de actina e as pontes cruzadas que causam a contração. Essa é a teoria da catraca. Exatamente, Hugo. É a teoria da catraca. É porque você, vendo a maneira como se contrai, parece que é meio robótico, né? Parece como com a catraca. É bem rápido, mas esse movimento de fazer essa soltar e puxar é a teoria de catraca. Tá? Ou de, não sei se é Along, se eu não me engano. Mas é a teoria da catraca. Então, o que acontece? Note também que a gente tem os discos Z que eu falei para vocês, tá bom? E aqui ele fala, ó, o segmento de miofibrila está situado entre dois discos Z sucessivos é referido como sarcômero. É o sarcômero que gera a contração propriamente dita, ok? O que mais que está aqui falando? Aqui nada demais, ele começa a falar tudo que eu já falei. Tranquilo? E aí é o seguinte, pessoal. Moléculas filamentosas de titina mantêm os filamentos de miosina em seus lugares. E é a pergunta que quem fez? A Fernanda fez. Isso aqui, os filamentos de titina é muito importante. Ele dá uma, estou viajando aqui, ele dá uma mais ampliadamente ainda. Aqui sim tá bonitinho. Note que os filamentos de actina já não são linhas, né? Já são mais complexos. E é importante, quando eu estudava de maneira mais grotesca e tudo mais. O jeito que eu estou ensinando para vocês é muito melhor, porque eu já vou. É como se fosse. Por enquanto você não sabe, contração. Aí você já vai aprofundando, sabendo, agora tem a actina, que é uma linha. Na próxima vez, a actina já tem várias estruturas. E a gente vai adicionando mais conhecimento a ponto que quando você chegar de fato onde você precisa saber, você já sabe toda a estrutura e bem aprofundado, tá? Então, note aqui que a gente já tem, ó, o que é isso entre dois discos Z, pessoal? Agora eu quero que vocês respondam. Como que é o nome dessa estrutura situada dentro de dois discos Z? Exatamente. É o sarcômero, tá? É o sarcômero. Então, o que acontece? Veja que é uma estrutura muito bonitinha, né? E, tipo, parece que simplesmente ele tá lá e... Como é que ele fica sustentado? Não é engraçado? Tipo, como que uma casa se mantém de pé? Existem estruturas. E é a titina, que literalmente o Gaidan fala que é essa estrutura que mantém tudo isso, o arcabouço, que mantém
essa organização bonitinha que a gente está vendo. É a titina que mantém tudo isso intacto, tá? Não tem muito o que quebrar a cabeça. É a titina que mantém tudo isso no lugar. Sem a titina, as moléculas de miosina se desprendem. Por quê? Olhem só. Aonde a molécula de titina se liga? Ela se liga na extremidade da miosina, ela se liga na extremidade da miosina e se liga na extremidade do disco Z. Exatamente. E o que acontece? Você está vendo essa característica ondulada que ela tem? Lógico, a contração se dá pela interação da actina e da miosina, e a miosina também puxa. Mas o filamento de titina é totalmente flexível. Então é a titina também que dá essa elasticidade ao sarcômero, que permite com que o sarcômero, que permite com que o sarcômero tenha essa contração, tá? Inclusive, sabe o que o Guyton fala? É muito louco. Perdão. É os filamentos de titina que, inclusive, podem ser precursores da miosina. É como se fosse precursor para dizer exatamente onde a miosina deve estar. Então, a titina realmente é muito importante por manter toda essa estrutura no lugar, por manter a flexibilidade e também por ajudar a organizar a miosina e ser até precursor da miosina, tá? Então, vamos ver aqui o que ele fala, olha. Ele fala o seguinte, ó. O posicionamento lado a lado do filamento de actina e miosina é mantido por meio de grande número de moléculas de titina, tá? E aí o que ele fala aqui que a titina é a maior molécula do corpo. Interessante, né? Mas não tem muita importância. Ele fala aqui, ó, cada molécula de titina tem peso molecular de 3 milhões, o que faz dela a maior molécula de proteína do corpo. Muito interessante. Então aqui, ó, também por ser filamentar e muito flexível, tá? Essa flexibilidade, igual a Fernanda que falou, né? Isso, igual a Fernanda falou, dá uma olhada. Mantém o arcabouço, que mantém esses filamentos de miosina e actina nos seus lugares. De modo que a maquinaria contrátil possa entrar em ação. Aí, aonde que se liga? Ela se liga uma extremidade à miosina e outra extremidade ao disco Z. Tá? Outra parte da molécula... Ah, tá. Olha só o que eu falei. A própria molécula de titina também parece servir como molde para a formação iniciais de partes dos filamentos contráteis do sarcômero, especialmente a miosina. Muito legal essa informação, tá? Se vocês quiserem anotar, é bem interessante. E é isso. Basicamente, o que vocês têm que saber que vocês não podem confundir jamais. Miosina possui as suas pontes cruzadas, a actina é uma proteína, embora fina, muito complexa, que nós vamos descrevê-la. Nós temos a titina, nós temos o disco Z, e que dentro de 2 discos Z se encontra o sarcômero. Ok? Até agora, pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? Lembra que eu falei para vocês, né? É bem... Ok. Esse capítulo é cheio de detalhezinhos, mas que tipo, são detalhes que você tem que fixar e saber certinho a anatomia molecular mesmo, para você não ter dor de cabeça depois. E, repito, se não fosse importante, eu falaria, gente, isso aqui não é importante, tá? E aí, tudo que eu falei novamente, ó, o sarcoplasma é o líquido intracelular, é dentro do sarcoplasma que tem as mitocôndrias, né? Que tem ali o retículo sarcoplasmático. É uma célula. Então, tudo que a gente falou, que potássio é mais concentrado dentro da célula, magnésio, fosfato, enzimas. Então, as mesmas características que nós falamos numa célula comum é aqui aplicado. Só que lembrando que retículo sarcoplasmático
retículo endoplasmático e membrana plasmática, na célula muscular se chama retículo sarcoplasmático e sarcolema. E aqui tudo que eu falei, ó. O retículo sarcoplasmático é muito especial para armazenamento de cálcio, tá bom? E aqui, se eu não falei, tipo, lembra que eu sempre falei que, tipo, todo capítulo tem o que você tem que sair sabendo. Além de vocês terem que sair sabendo sobre o que é miosina, actina, etc. Agora sim é onde eu quero que vocês entendam muito bem. Aqui, ó, mecanismo geral da contração. Ai, tá me ligando. Pera aí, gente, só meu pai tá me ligando aqui. Só um pouquinho. Só vou mandar mensagem para ele. EAD. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Reparem que mecanismo geral da contração muscular. Vocês estão me ouvindo? Então. Mecanismo geral da contração. Veja que é geral. A gente vai dar uma pincelada. Depois do capítulo 7, nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado. Ok? Tá. Como que acontece a contração? Gustavo, você falou, sarcoma e tudo mais. E agora nós vamos ver de fato como que isso acontece. Deixa eu ver se eu acho uma imagem no Silverthorne, que eu acabei não me atentando para isso. Deixa eu ver se eu acho um mecanismo geral aqui no Silverthorne. E aí, mas primeiro eu vou desenhar com meus desenhos lindos e maravilhosos. Aqui está. Esse aqui é o mecanismo geral da contração. É a excitação e acoplamento que a gente vai ver no capítulo 7. Mas eu vou desenhar para vocês agora no Paint. Tá? E aí vocês vão ver a importância de integrar informações com o potencial de ação do capítulo 5. É a mesma coisa. Antes, deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Que, tipo assim, é interessante alguém sempre orientar vocês, ajudar vocês, porque, assim, na nossa época, a gente tinha que estar meio que independente e tudo mais, e algumas coisas a gente ficava, assim, sem saber, né? Mas, assim, é importante eu já adiantar algumas informações para vocês, igual para não ficar igual eu falei, tipo, meu Deus, fibra muscular é uma célula. Então, como eu já falo isso para vocês, né, vocês já sabem, não fiquem surpresos. Então, isso aqui vocês vão ver só no capítulo, só no semestre, no quarto semestre. Mas é o seguinte, pessoal, eu quero que vocês olhem o seguinte. Isso aqui, né, é uma medula espinhal, tá? E a medula espinhal, basicamente, eu não vou entrar a falar de neurofisiologia e tudo mais, eu só quero que vocês entendam. Sabendo disso aqui, no quarto semestre, vocês já vão muito bem. A gente tem, essa aqui é a região posterior da medula, é a região posterior, ou seja, para as costas, e essa aqui é a região anterior da medula. Ok? A região anterior da medula. Posterior e anterior. Tá certo? O que eu quero que vocês entendam? Isso aqui, ó, tudo isso aqui, a haste da medula, essa região, isso aqui se chama cornos, tá? Cornos da medula. A região dorsal, ou seja, a região posterior, é aquela região que entra todo tipo de informação. Veja só, tudo que entra na nossa... tudo que entra de informação ao nosso redor, informações sensitivas, tá? É o que entra na região dorsal da medula. Então, a região dorsal da medula entra informações sensitivas, né? Toque, pressão, propriocepção, quer saber onde é que a gente está, ok? Entra no lado posterior da medula. Agora, tudo que manda de comando, olha só, tudo que meu cérebro manda fazer no corpo, contrair, gerar uma sinapse, fazer qualquer coisa, sai pelo lado anterior, pelo corno ou pela haste anterior da medula. Tá? É uma definição simples, mas vocês vão me agradecer muito. Porque acredite, eu fui saber isso depois que eu tô lendo Independente, o Guyton, sozinho, e eu fui
tá? Então, tudo que entra na medula posterior é sensitivo e tudo que sai da medula é um comando eferente ao que sai da medula. Não necessariamente para contrair, para fazer qualquer outra função, mas sai pelo lado eferente da medula, pelo lado anterior, que é eferência, tá? E o que acontece? Os nossos músculos, eles se contraem porque motoneurônios, ou seja, neurônios motores, motor de músculo, esses motoneurônios saem do corno anterior da medula e vão inervar esses músculos, tá? Até agora nada demais. Mas eu só queria adicionar a informação para vocês que os motoneurônios saem na região anterior da medula. Então, o que acontece? Nós vamos fazer aqui, ó, essa imagem linda e maravilhosa. Agora vocês vão ver o que é arte. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter um neurônio, tá? Nós vamos ter um neurônio maravilhoso. E esse neurônio, ele tem forma de botão. É o que é chamado botão sináptico, tá? Eu vou ampliar mais, para que vocês saibam aqui. Acho que vou fazer maiorzinho um pouco, peraí. Aqui. Isso aqui é um neurônio. Saiu da onde esse neurônio? Da região anterior da medula. E esse neurônio, ele vai entrar em contato com quem? Com a fibra muscular. Tá? Isso aqui é uma fibra muscular, né? Finge que isso aqui é uma fibra muscular, pelo amor de Deus. Então, essa região aqui é o quê? É o sarcolema, certo? É o sarcolema. Essa região aqui é o sarcolema. E nós temos aqui o botão sináptico, tá bom? Repare que o botão sináptico não encosta na membrana da célula muscular. Repare que sobra esse espaço, né? Todo esse espaço aqui. Esse espaço é chamado de fenda, ou hendidura em espanhol, sináptica. Tá? Tranquilo? E a junção neurônio com músculo é chamado de junção. O que eu escrevi aqui, Jesus? É chamado de junção, o quê? Nossa Senhora, neuromuscular, né? Junção neuromuscular, a junção do neurônio com a fibra muscular é chamada de junção neuromuscular, tá? Então é o seguinte, pessoal, como que acontece a contração? Da mesma maneira que a gente falou do potencial de ação. Um potencial de ação é gerado aqui, um potencial de ação é gerado aqui, um potencial de ação, da mesma maneira que a gente falou no capítulo 5. Teve que ter um canal de sódio entrando, gerou um potencial de ação, despolarizou, e teve que se propagar para todos os lados desse neurônio. Ok? Chegando aqui no finalzinho do neurônio, nós temos vesículas secretoras, que dentro dela tem a acetilcolina. Todas essas substâncias que eu estou falando para vocês é a acetilcolina. O que acontece? Quando um potencial de ação chega nesse botão sináptico aqui, na membrana pré-sináptica, veja, membrana pré-sináptica é essa, porque ela está antes da sinapse, e essa aqui seria a membrana pós-sináptica. Por que eu não posso chamar assim? Porque tem que ser neurônio com neurônio, porque sinapses é algo de neurônio para neurônio. Mas a membrana como pode dizer? Pós-neuronal, vai? Não é pós-sináptica, mas aqui, essa membrana aqui, que está a próxima membrana que tem depois da união, da junção neuromuscular, tá? Então, o que acontece? Quando o potencial de ação se propaga por toda a fibra nervosa e chega aqui, a gente vai ver que estimula alguns canais de cálcio. No capítulo 7, lembra que a gente está falando do mecanismo geral, no capítulo 7 nós vamos falar mais especificamente. E esse potencial de ação faz com que a membrana
faça uma exocitose, ou seja, abre-se a membrana sináptica, abre-se a vesícula e libera toda essa acetilcolina na fenda sináptica. Toda essa acetilcolina é liberada. Ok? E o que acontece? Agora a importância de integrar informações. Aqui existe canais. Lembra que um canal podia ser chamado por várias formas? Uma das formas era canais dependentes de voltagem, né? E canais dependentes de ligante. O que seria o ligante? Seria acetilcolina, dependentes químicos. O que acontece? Esse canal aqui, ele tem um receptorzinho que ele é dependente de acetilcolina para abrir. Ora, se o canal é dependente de acetilcolina, quem que é liberado aqui, que ativa o receptor? A acetilcolina, né? Então, veja só, nós temos um potencial de ação que disparou, saiu o nosso cérebro, vocês vão ver que é a região motora, né, que vai gerar ali nas células de Betz, enfim, que desce pela medula e região anterior que ela sai, e aí gera um potencial de ação. Esse potencial de ação fez com que jogou na fenda sináptica a acetilcolina, e a acetilcolina se liga ao seu canal dependente de acetilcolina. O que o canal de acetilcolina vai fazer? Vai fazer com que entre sódio dentro da célula. Então, veja, o canal dependente de acetilcolina fez com que fez com que esse canal abrisse e liberasse do sódio sair de dentro da célula, sair de fora da célula para dentro da célula. Então, a acetilcolina ativou um canal. E aí o que acontece? O Gaidon fala que gera um circuito local. O que é um circuito local? Essa região aqui, o que acontece? Lembra? Fica positivo. Ok? Isso aqui é um circuito local. O que está em volta do canal fica positivo. E o que acontece? Nós temos a voltagem aumentada, porque o sódio entrou dentro da célula. E o que acontece? Nós temos canais dependentes de quem agora? Canais dependentes de voltagem. Então, o que acontece? Vamos fazer um receptor? É claro que não é assim que funciona, tá? Mas para que vocês entendam de forma didática, eu criei um canalzinho que depende de quem para ser ativado? Da voltagem. E aí, quando o canal dependente de voltagem é ativado, volta-se a ativar o resto dos canais. Abre mais canais de sódio. E aí é o que a gente conhece. Esse canal de sódio ativa esse canal de sódio, que ativa o próximo canal de sódio, o próximo, e o próximo, e o próximo, disparando um potencial de ação. Da mesma maneira que nós falamos. Ok? E aí o que acontece? O potencial de ação vai se propagar por toda a fibra muscular. Por toda. Esse potencial de ação começa a entrar, esse potencial de ação começa a se propagar para dentro da fibra muscular. E o que acontece? Vou fazer uma outra imagem aqui, então veja só. Agora eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Mas quero que vocês entendam. A célula é quadrada agora, tá? A célula é quadrada e aqui nós tivemos um neurônio aqui, né? Estamos só o corpinho do neurônio aqui, secretou acetilcolina. A acetilcolina, dependente de voltagem, abriu os canais de sódio, que abriu os outros canais de sódio, né? E aí gerou um potencial de ação. Esse potencial de ação se dirige para o centro da fibra. O que tem dentro da fibra? Nós temos algo que nós já falamos, que são aquelas cisternas, lembra? Que é o retículo sarcoplasmático. Isso aqui é o retículo sarcoplasmático. E o que tem dentro do retículo sarcoplasmático que nós falamos de extrema importância?
nós temos grandes quantidades de cálcio. Grandes quantidades de cálcio. Então, veja só, o potencial de ação gerado pelo neurônio faz com que esse potencial de ação entre até no interior da célula, porque tem que se distribuir por toda a membrana, e ativa o canal de, ativa o retículo sarcoplasmático, liberando cálcio para fora. O cálcio, igual eu falei, é um mecanismo geral. Nós vamos falar muito mais detalhadamente no capítulo 7. O cálcio, ele não é que o retículo sarcoplasmático está sempre aberto, ele está tampadinho por algo chamado receptor dihidropiridínico. Calma, não precisa anotar isso, nós vamos ver no capítulo 7. Mas quando o potencial de ação bate na porta do retículo sarcoplasmático, esse receptor dihidropiridínico abre o sarcoplasma, essa portinha, abre a portinha, veja só, abriu, e é onde libera o cálcio. E o cálcio daqui sai para dentro do retículo sarcoplasmático para fora. E é o cálcio agora livre que gera a contração. De que maneira? Nós vamos ver mais detalhadamente a importância de ver aquela actina e miosina, que o cálcio se liga à actina, aquela troponina, aquelas 3 bolinhas que eu mencionei para vocês, o cálcio se liga em uma daquelas bolinhas e é o cálcio que ativa a actina. Ativando a actina, a gente vai ter uma mudança conformacional na actina e atrai a cabeça de miosina. O cálcio é como se fosse um ímã. Quando o cálcio se liga, puxa a cabeça de miosina e aí é onde faz a contração. E aí o que acontece? Depois de tudo isso, imagina, aqui está banhado de cálcio. Banhado, repleto. Tudo isso aqui está cheio de cálcio. Cálcio, 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 cálcio. Como que a contração vai parar? Repararam? A gente está contraindo, porque está cheio de cálcio. Nós vamos ter a função da bomba de cálcio, ATPase, que tem uma bomba de cálcio ATPase aqui na retículo sarcoplasmático, bombeando de volta para dentro do retículo sarcoplasmático, retirando esse cálcio e cessando a contração. É muita coisa, mas, novamente, se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar comigo. Eu vou mostrar pelo Silverthorne agora como que funciona e também pelo... Essa parte é a parte que eu prefiro perder tempo para vocês entenderem de fato. Tá? Então vamos ver novamente. Gustavo, eu não entendi nada. Calma. Vamos primeiro mostrar a prática. Veja só. Olha que legal. Nós temos um terminal. Gostou, Leandro? Espero que vocês tenham entendido. Mas eu vou mostrar de novo. Olha só. Nós temos isso aqui é um neurônio. E veja, um potencial de ação é gerado. E aí esse potencial de ação no neurônio faz com que... Olha o que aconteceu. As vesículas... Veja, as vesículas de acetilcolina... As vesículas foram abertas, liberando acetilcolina. E olha o que acontece. Olha só que legal. A acetilcolina, ó, ligada ao seu canal. Olha só que interessante. A acetilcolina grudadinha no seu canal. Então, o canal dependente de acetilcolina abre os canais de sódio. E aí, esses canais de sódio, olha só que legal. Deixa eu funcionar aqui. Olha só que legal. O canal de sódio abre-se e, é claro, esse canal de sódio começa a abrir os demais canais de sódio. E olha que legal, a parte que eu falei para vocês, ó, que o potencial de ação começa a se propagar ao longo de toda a fibra nervosa até o interior da fibra nervosa, não, perdão. Começa a se propagar até no interior da fibra muscular. E aí até que um ponto que esse potencial de ação chega no retículo sarcoplasmático. E olha só que legal, a gente tem um receptor que eu falei para vocês de hidropiridínico. E olha o que acontece. Esses canais aqui, ó, o sódio ativa o retículo sarcoplasmático a abrir essa porta do retículo sarcoplasmático e libera o cálcio. Aí o cálcio faz a festa, olha só. Abre o retículo sarcoplasmático é aberto e olha o cálcio se ligando à actina. E aí é onde a actina se liga
perdão, é onde a miosina se liga à actina. E aí, como que essa contração cessa? Porque o cálcio depois é bombeado de volta para dentro do retículo sarcoplasmático. Porque o cálcio ele não pode ficar ali. Deus me livre, vai ter uma tetania, a pessoa vai ficar com tétano. E é um dos motivos que acontece a tetania. Porque a bomba de ATP não funciona direito. Se o cálcio ficar ali no retículo, ficar ali no sarcoplasma, ficar ali perto da actina e miosina, toda hora a miosina vai querer se ligar à actina e fazer a contração. Então, olha só, eu acho muito legal, eu acho que compensa vocês dar uma olhada, dar uma lida, porque de fato o Guyton mostra isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O Guyton mostra isso só como pode dizer? Só escrito, tá? O Guyton, olha só, o Guyton, tudo isso que eu falei só escrito. O Silverthorne, tudo isso que eu falei, ainda coloca o desenho do lado. Então, compensa eu ler novamente com vocês, tá? Então é o seguinte, ó. O neurônio somatomotor libera acetilcolina na junção neuromuscular, que eu falei para vocês. O influxo efetivo de sódio através do receptor de acetilcolina desencadeia um potencial de ação muscular. Né? Então, a acetilcolina se ligou aos seus canaizinhos, abriu seu canal e o sódio entrou. Aí aqui, ó, o potencial de ação penetra o tubo T, nós vamos falar no capítulo 7 o que é tubo T, só que, por fim, faz uma mudança conformacional no receptor do piridínico. O que é o receptor? É o retículo sarcoplasmático. Essa mudança no receptor faz com que libere cálcio do retículo sarcoplasmático que entra no citoplasma. Lembrando que citoplasma no músculo se chama sarcoplasma. O cálcio liga-se à troponina e permite a ligação da miosina com a actina. Né? O cálcio liberado se liga aqui. Olha aqui, ó. O cálcio, quando é ligado, as cabeças de miosina executam o movimento de força, que eu falei. Cálcio ligou, a actina se ligou. E aí, beleza, ó, as bombas de cálcio fazem com que bombeie o cálcio de volta ao retículo sarcoplasmático. A redução do cálcio, por causa desse bombeamento de volta, é o que cessa a contração. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida quanto a esse processo que é extremadamente importante? E vamos ver aqui, tem muita coisa ainda para falar. Esse capítulo é enorme. É enorme, é enorme, é enorme. Como é que vocês estão aí, pessoal? Vocês estão tranquilos? Eu não sei se seria... Provavelmente eu vou falar demais, eu não vou conseguir falar de da miosina, da actina, para vocês entenderem. Como é que vocês estão? Vocês estão cansados ou vocês querem uma pausa para a gente continuar até as 8? Que horas são agora? Até as 8 ou vocês querem que a gente para por aqui? Vocês que mandam. E aí, só uma questãozinha que... falem para mim. Como é que vocês estão? Vocês estão cansados? Porque esse capítulo é bem extenso e eu gosto de dar ele bem calmamente. Provavelmente eu não vou mentir para vocês. Talvez umas 3 aulas nesse capítulo. Se vocês, tipo, vamos continuar. Né? Umas 3 aulas por aí, mas se vocês... Ou a gente faz alguma aula extra durante a semana, ou sei lá. Tá? Mas aí, como é que vocês estão? João Pedro falou que por ele está tranquilo. Eu vou continuar aqui então, pessoal. Ok. Então é o seguinte. Pelo menos até as 8, tá? Então o que acontece, galera? Tranquilo, então. Então o que acontece? Eu mencionei para vocês. Ok. Então vamos lá. Agora aqui, ó, mecanismo. A gente fala do mecanismo molecular. Mecanismo molecular. Perdão, eu estava lendo molecular. A gente fala do mecanismo geral, né? Mecanismo geral. Acetilcolina, blá, 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 blá.
Agora, o mecanismo molecular. O que acontece com a troponina? O que acontece com a tropomiosina? Troponina C, actina, etc. Então, o que acontece? Eu acho que eu pulei alguma parte? Acho que não, tá certo. Tá certo. Então, aqui, ó, mecanismo molecular. A contração muscular ocorre por um mecanismo de deslizamento dos filamentos, que eu mencionei para vocês. Que deslizamento dos filamentos é aquilo, né? É a miosina deslizando. É o deslizamento desses filamentos. E de que forma que acontece? Primeiro, o Guyton fala que é o sarcômero que contrai. E ele mostra dois exemplos aqui, ó. Ele fala o seguinte: nós temos uma fibra muscular relaxada, nós temos uma fibra muscular relaxada e uma fibra muscular contraída. E o que acontece? Ó, novamente, miosina é a mais grossinha, a actina é as mais fininhas. Olhem que o disco Z está nessa largura. E olha aqui, eu quero que vocês olhem para as actinas. Elas não estão totalmente interdigitadas. Elas estão em repouso, elas estão nessa região aqui. Então, a gente vai entender como assim deslizamento. Eu quero que vocês olhem essa região, esse sarcômero relaxado. Agora, olha contraído o que acontece. Olha a disposição das moléculas de actina para as moléculas de actina relaxada. Olha só, a gente tem esse espaço aqui, ó, e dá uma olhada como que elas são... Fecha. Dá uma olhada como que agora elas estão mais... o Guyton fala, interdigitado... mais sobrepostas. Veja que elas estão sobrepostas. E é assim que o músculo contrai. Veja que os filamentos de actina, eles estão se deslizando. Actina e miosina se deslizam entre si. E quanto mais esses filamentos ficam cada vez mais sobrepostos, maior a força de contração. Tá? Esse é o mecanismo que os filamentos se deslizam. E aí ele fala como? Ó, novamente ele fala o seguinte, ó. A figura mostra a parte superior relaxada e a parte inferior contraída. Aí fala aqui, ó, que a parte superior, que quase que o filamento de actina se estende em dois, mal se sobrepõe. E aí mostra que na outra figura, onde estão mais sobrepostos, olha só, os filamentos de actina estão tracionados e elas se sobrepõem umas às outras. Tá? Muito interessante. Aí ele faz a pergunta aqui, ó. Mas o que faz com que os filamentos de actina deslize por entre os filamentos de miosina? Né? Ou seja, como que a actina se desliza? Essa ação resulta das forças geradas, que eu já falei, a interação das pontes cruzadas. As pontes cruzadas da miosina, né, que é a cabeça de miosina, interagindo com a actina. E aí, quando a miosina, a cabeça da miosina é atraída quando o cálcio se liga à actina, o cálcio se liga à actina e atrai a cabeça de miosina, e a miosina puxa a actina, e é o que faz com que os filamentos de actina fiquem sobrepostos. Ok? E aqui, ó. Mas quando um potencial de ação, aí repete, eu gosto muito dessa frase. Quando o potencial de ação passa pela fibra muscular, que eu já falei para vocês, ele faz com que o retículo sarcoplasmático libere grandes quantidades de íon cálcio, que rapidamente circula por toda a miofibrila. Os íons cálcio, por sua vez, ativa as forças entre os filamentos de miosina e actina, e aí a contração se inicia, que foi onde eu falei todo aquele mecanismo geral para vocês. Mas é só o cálcio que a gente precisa, aí que se engana, a gente sabe. Quem é maromba, não sei se tem algum maromba aqui, não tô ofendendo, tô brincando. Quem vai na academia sabe que cansa, né, a academia. Precisa de energia. Você não toma seu suplemento não para você ver. Então, para que a contração ocorra, a gente precisa principalmente do cálcio e do ATP em duas situações. Eu não sei se vocês lembram
que para o cálcio sair, para ter o relaxamento, o cálcio tinha que ser bombeado do citosol para o retículo sarcoplasmático. E tinha uma bomba, lembra? A bomba de cálcio ATPase. Cálcio ATPase precisa de quê? Precisa de ATP. Então, veja só, para que o músculo relaxe, a gente precisa de ATP. E para que o músculo comece a contrair, a gente também precisa de ATP. Tá? Então, a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso. Então, agora sim, características moleculares dos filamentos contráteis. Quando eu falo quais são os filamentos contráteis, a gente está falando de actina e miosina. Agora nós vamos falar especificamente da miosina. E a miosina que eu dou um pouco de ignorada para ela, porque eu já falei para vocês. Aquele lembra que eu falei das cadeias leve e pesada? Olha só, ele fala que o corpo é composto por 2 cadeias pesadas e a cabeça por 2. Isso aqui não interessa. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte. Toda essa região aqui é o corpo, tá? Toda essa região aqui é o corpo e essa região aqui é as pontes cruzadas. Agora, a ponte cruzada, por sua vez, ela possui 2 porções, que eu já falei para vocês. Possui o braço, correto? Possui o braço e possui a cabeça da miosina. Então, essa região aqui é o corpo, braço e cabeça. E lembra que eles têm que fazer aquele movimento de catraca que o Hugo falou? O braço da miosina, ela é articulada em 2 pontos. Veja, que são chamadas dobradiças. Ela é articulada na união com o corpo com o braço. Então, aqui, eu gosto, quando eu fico estudando, eu gosto de me usar como exemplo. Então, a miosina, ela é articulada o corpo com o braço, aqui, o corpo com o braço, e ela é articulada também no braço com a cabeça. Então, a cabeça é como se fosse a minha mão e o braço. Então, ela é articulada aqui e ela é articulada aqui, tá? Porque ela tem que fazer esse movimento aqui, quando ela se liga, olha para o desenho, como se aqui fosse a quitina, como se fosse a quitina, e olha para mim fazendo esse gesto ridículo. Então, ela precisa de articulação aqui no corpo com o braço para fazer esse movimento aqui, e ela precisa de articulação da cabeça com o braço para fazer isso aqui, tá? Para fazer exatamente esse movimento, para deslizar a actina. Então, é importante que vocês saibam aonde ela é articulada. Ela é articulada no corpo com o braço e no braço com a cabeça, tá? Miosina é isso. Não precisa quebrar. E qual que é o peso molecular da miosina? Não. Eu quero que você entenda o fisiológico de como que acontece a contração. Deixa eu ver se não está faltando nada. Então ele fala aqui, o braço esteja a cabeça para fora do corpo. Aqui o conjunto do braço com a cabeça é chamada ponte cruzada. Aí, cada ponte cruzada é flexível em 2 locais. Na junção do braço e o corpo e na junção, cadê do corpo com a cabeça? Cadê? Tá escrito? E aqui na cabeça o braço, tá? Então, ela é flexível do corpo com o braço e do braço com a cabeça, tá? E aqui, os braços móveis permitem que as cabeças sejam estendidas, afastando-se do corpo da miosina para ir em direção à actina. Já as cabeças participam do processo real da contração, que é o movimento que faz isso aqui. Então, o braço é o que leva até a actina e a cabeça é o que faz esse movimento de golpe ativo. É isso que vocês têm que entender o que é a miosina. E aí, o que acontece? É na cabeça da miosina em que o ATP vai se ligar para contrair. Então, quando o cálcio se liga aqui na actina, o ATP se liga aqui e dá energia para fazer esse movimento. Porque esse movimento cansa. Então, a gente precisa de energia.
Então, quando o ATP se liga na cabeça, gera energia e é onde faz esse movimento para gerar a contração, tá? E agora, que é importante, que a gente vai, eu acho, agora 7725, essa região, essa parte é muito importante. Que é o quê? Eu estava estudando antes de dar aula para vocês aqui, pessoal. Por isso que já está pré. Que é a actina. Que é a actina. E eu quero que vocês entendam o seguinte. Logo de cara, eu quero que vocês entendam o seguinte. Tudo isso que vocês estão vendo aqui é a actina. O filamento fininho que a gente viu, tudo é actina. Mas quando a gente dá um zoom, a gente consegue perceber que a actina tem várias estruturas, que a actina é composta por várias outras estruturas. Tá? Ou seja, em outras palavras, várias estruturas conformam a actina. Então, a actina não é só um filamento. A actina, para ser actina, precisa de outras coisas. E só aqui a gente consegue ver 3, 4 estruturas diferentes. Tá? O que acontece? Eu não vou perder muito tempo na parte mais clarinha. Essa parte mais clarinha, de fato, se chama actina F. Então, a actina possui na sua estrutura uma proteína chamada actina F. Então, a actina é composta por actina F, que é esse filamento mais clarinho. Tá? Não tem muita relevância, mas o que acontece? É na actina F que se encontram esses pontinhos pretos. Esses pontos pretos é onde se localiza, é o que é chamado sítios ativos ou locais ativos. Nesses pontos pretos, dá para você imaginar que é exatamente aonde a actina vai se ligar. Então, tudo isso aqui é actina. Então, a actina é composta pelo quê? Por actina F, e é na actina F que existem os pontos ativos, ou locais ativos, ou sítios ativos. E é o sítio ativo, é onde a cabeça de miosina vai encaixar. Tá? A actina é composta também por tropomiosina. A tropomiosina é esse filamento mais escuro aqui. E o que a tropomiosina, a modo fisiológico, para que vocês entendam, é o que ela faz? É claro, para desenhar, gente, é complicado, não julgue o Gaito. Mas, veja só, elas são trançadas entre si. Não sei se você consegue ver. Elas são trançadas, tá? O que acontece? A gente falou que na actina F é onde estão os sítios ativos. Finge que o sítio ativo é essa junção aqui do meu dedo. Então, o que acontece? Se o sítio ativo tiver exposto, o que acontece? A actina se liga. A miosina se liga no sítio ativo. O que a tropomiosina faz? Esconde, porque elas são trançadas, elas são assim. O que a tropomiosina faz? A tropomiosina esconde os sítios ativos. Então, em tese, é a tropomiosina que não deixa o músculo contrair. Tá? Então, o que acontece? Repetindo, tudo isso é actina. A actina F possui os seus sítios ativos. É nos sítios ativos onde a cabeça da miosina vai se ligar. Agora, o filamento de actina, além de ser composto por actina F, é também composto por tropomiosina. É a tropomiosina que esconde os sítios ativos.
Tranquilo? E agora a gente consegue ver uma outra estrutura. Essa estrutura é chamada de troponina. Por isso que não dá muito para, tipo, é só um filamento fino. Vem aqui, o filamento grosso de miosina é menos complexo do que a actina, que era fininho. É muito paradoxal isso. Mas, enfim. Agora, a troponina, ela é composta por 3 subunidades novamente. Então, é muita confusão. Eu vou fazer um esquema ao vivo com vocês para que vocês não confundam. Tá? Olha só, a gente vai fazer o seguinte. Nós temos a actina, né? Nós temos a actina. Filamento, meu Deus, ficou muito grande. Nós temos aqui o filamento de actina. Pelo que é composto o filamento de actina? Ele é composto pelo quê? Pela actina F. Tá? Pela actina F. O que tem na actina F? Os sítios ativos. Os sítios ativos. Que é aonde a nossa cabeça da miosina vai se ligar. O que mais? O filamento de actina é composto pelo que mais? Pelo filamento, pela proteína de tropomiosina. O que a tropomiosina faz? Esconde os sítios ativos. Vou colocar aqui. Esconde. Esconde os sítios ativos. E pelo que mais a actina é composta? É composta pelo quê? Pela troponina. Agora repare que a troponina, ela tem 3 bolinhas, né? A troponina, ela é composta por 3 subunidades. A troponina, deu um bug mental. A troponina I, e ela tem afinidade com quem? Claro que aqui não está muito... dá para ver se ampliar. A troponina I, que é essa bolinha aqui, ela tem afinidade com a actina F. Tá? Então, a troponina I tem a afinidade com a troponina F. Perdão, tem a afinidade com a actina F. Agora nós estamos falando da troponina T, que é mais fácil, que tem afinidade com a tropomiosina. A troponina T tem afinidade com a tropomiosina. Então, a troponina T tem afinidade com a tropomiosina. A actina F tem afinidade com a troponina I. É a única que não combina. Mas vocês vão saber pela exceção. Essa bolinha que está mais em cima é a troponina C. Com quem que a troponina C tem afinidade? Com o cálcio. Então, troponina C, cálcio, troponina T, tropomiosina, que sobrou a actina I com a troponina, a actina F com a troponina I. Então, veja só, é composta por troponina I com afinidade de quem? Com a actina F. A troponina T com a tropomiosina. Depois eu vou fazer um mapa mental para vocês. Eu podia fazer isso agora, mas tá. E a troponina C com o cálcio. E agora é o que vem legal. E agora é o que é legal que a gente vai falar. Então, tudo que eu falei. Troponina, e agora o mais importante. Aí, a troponina aí, basicamente, ela só tem afinidade com a actina. Lembra? A actina F é a clarinha. A troponina aí, ela tem afinidade, quase que dá para ver, né?
A troponina I, que é essa clarinha, ela só tem afinidade à actina F. Ó. Troponina I com a actina F. Troponina I com a F. É a afinidade que ela tem. Entendeu? A troponina T tem afinidade com a tropomiosina. E a troponina C tem afinidade com cálcio. O que acontece? Tudo é importante na fisiologia. Só que eu ouso dizer, de todas essas moléculas, a mais importante é a troponina como um todo. Porque foi o que a gente falou. Olha só. Para onde que o cálcio se liga? Olha só. Olha só, a gente tem a actina, tudo isso aqui é actina, e essa estrutura que está espiralada é como se fosse a tropomiosina. E essa bolinha é a troponina. Só que como é pequenininho, não dá para ver as 3 unidades da troponina. Só que quando o cálcio é liberado, o cálcio se liga aonde? Na troponina C, que é aonde a troponina C tem afinidade com cálcio, certo? O que acontece? Quando a troponina é ativada, ou seja, quando o cálcio se liga à troponina C, lembra que a tropomiosina cobriu o sítio ativo. Quando o cálcio se liga à troponina, a troponina ativa a troponina T e faz uma mudança conformacional. É como se a troponina estava aqui, perdão, a tropomiosina estava tampando o sítio ativo, e quando o cálcio se liga, faz com que a tropomiosina se abra e libere. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu explicando assim é um pouco complicado, eu vou mostrar um vídeo que eu achei. Ele é um vídeo muito rápido, muito atento, mas eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui. Esse vídeo eu achei muito legal. Eu quero que vocês entendam. Cadê o vídeo? Vídeo. Eu estava estudando a parte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver. Eu pensei que eu tinha salvo o vídeo, mas salvou a página. Não, eu tenho que mostrar esse vídeo para vocês, gente. Mas a internet tá lenta, parece. Cara, gente, eu procurei esse mecanismo de tropomiosina. Eu não achava, porque eu falei, como é que eu vou explicar para vocês o mecanismo certo? Porque, tipo, é muito molecular. E eu achei um vídeo que mostrou não acredito nisso. Achei, aqui. Achei, pessoal. Achei. É o seguinte, ó. Ele fica falando aqui, blá, 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 blá. Vocês estão vendo, né? Ok. É o seguinte, ó. Ele é muito lento, então tem que colocar em velocidade lenta, para vocês entenderem. Aqui, veja só. Olha só, ó, ele já apareceu aqui, foi tão rápido. Porque vocês olham o seguinte, ó. Repare esse filamento aqui, ó. Esse filamento é a tropomiosina. Eu vou voltar aqui, ó. Repare, esse aqui é a tropomiosina e é como se a tropomiosina Deixa eu voltar um pouquinho mais. Peraí. Ele é rápido. Olha só. Cara, isso é muito molecular. Nenhum vídeo mais perfeito do mundo vai conseguir ver isso. Mas repare que é como se essa molécula aqui, ela está tampando essa bolinha aqui. Essa bolinha aqui, ela seria o sítio ativo. É como se fosse sítio ativo, tá? Ela é como se fosse sítio ativo. Então, o que acontece? O sítio ativo é o local onde a cabeça vai se ligar, a cabeça da mesma vai se ligar ao sítio ativo. E aí, repare, uma molécula de cálcio vai se ligar a essa troponina C. Quando a troponina C se liga,
ela vai fazer com que faça com que a tropomiosina descobre o situativo para essa cabeça aqui conseguir se ligar. Veja, vamos ver se vocês vão conseguir ver, ó. Liberou, ó. O cálcio se ligou. Oh, meu Deus. O cálcio se ligou e liberou, ó. É muito rápido essa. Eu vou ter que colocar em velocidade muito lenta. Porque é muito. Eu tive que olhar assim, como assim é tão rápido? Então vamos ver, ó. Veja. Ó, liberou. Repara nessa próxima bolinha aqui, ó. Fique de olho nela, ó. O cálcio vai. Meu Deus, eu não tô clicando, ó. O cálcio se liga. Ó, veja que o cálcio tá se ligando aqui, ó. Se ligou, soltou, ó. Ela muda, faz uma mudança conformacional. É muito rápido. Então eu vou colocar várias vezes para você visualizar isso. Então, ó, o seguinte, ó. Veja que o cálcio se ligou. Quando o cálcio se liga, vai abrir, vai fazer com que descubra essa bolinha aqui, que seria o sítio ativo, ó. Ó. Repara agora aqui, ó. Nesse próximo aqui, o cálcio vai se ligar, ó. Ó o cálcio se ligando aqui, ó. Acompanha meu mouse. Ó, o cálcio vai se ligar, ó. Se ligou, vai liberar a tropomiosina. Repare. Tropomiosina mudou, liberou o sítio ativo. Então, é o único vídeo realmente que eu consegui achar para vocês conseguirem visualizar. Ele é muito rápido. Mas, enfim, é o que nós temos, ó. Repare. Ó, cálcio se ligou. O cálcio se ligando faz uma rotação na tropomiosina para a tropomiosina liberar o sítio ativo para a cabeça da miosina se ligar ao sítio ativo. Então, repare, ó. Nós vamos ter de novo, ó. Olha só como que rotaciona a tropomiosina. Dá uma olhada como liberou. O cálcio vai se ligar aqui, ó, o cálcio se ligando aqui, ó. O cálcio vai se ligar aqui, vai rotacionar essa molécula de novo para liberar o sítio ativo. Mais uma vez, ó, ligou, rotacionou. Incrível esse vídeo, incrível. Foi um dos melhores vídeos que eu achei. Gente, vocês conseguiram pegar isso? Que é bem complexo. Vocês conseguiram entender? Se vocês não conseguiram entender, tranquilo, eu explico de novo. Porque assim, lendo, você fica, como assim? Quando eu estudava, eu não conseguia entender muito esse mecanismo e tudo. Só que, quem dera, na minha época, eu não tinha achado um vídeo que mostrasse de fato isso. Entendeu? Então, olha só o que ele fala, ó. O que o William Figueiredo, é William? Estava com dúvida, ó. A troponina e seu papel na contração muscular. Então, aqui, ó, essas moléculas são, na realidade, complexos de 3 subunidades diferentes. A troponina I, que tem afinidade pela actina F, a troponina T, que tem afinidade com a tropomiosina, e a troponina C, com os íons cálcio. Admite-se que esse complexo seja responsável pela ligação da tropomiosina com a actina. Não é tropomiosina, tá? Da miosina com a actina. Tem um erro conceitual. Acredita-se que a forte afinidade pela troponina pelo cálcio seja um evento que desencadeia o processo de contração. Como? Aí é o seguinte, ó. A inibição do filamento de actina pelo complexo troponina-tropomiosina. Como assim? Gustavo, eu já não estou entendendo mais nada. Pessoal, olha só. O que eu falei? Vou mostrar o videozinho. Gente, se não existisse tropomiosina, veja só. Se a tropomiosina não ficasse cobrindo o sítio ativo, teria contração infinita. Porque a cabeça da miosina, com a actina e com o seu sítio ativo, consequentemente, a cabeça da miosina com o sítio ativo da actina, elas naturalmente ficariam unidas. Então, se não houvesse a troponina para encobrir o sítio ativo, ou seja, olha só, se não tivesse a tropomiosina, olha só, se não tivesse a tropomiosina para evitar esse ligamento, essa ligação, a contração ficaria sempre ali.
Então, é a tropomiosina que cobre justamente o sítio ativo que evita a contração. E é por isso que o Guyton fala de inibição. Quando a gente inibe algo, a gente corta. Então, é a miosina, é a tropomiosina e a troponina que inibe a contração. Aí, quando o cálcio se liga à troponina C, e que faz essa mudança com formação da tropomiosina, é que libera o sítio ativo e a cabeçomiosina se liga. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que naturalmente, se não... Aqui, ó, naturalmente, olha só, para ficar mais claro. Naturalmente, se não existisse tropomiosina, finge que apagou tudo que é o mais escurinho. Se não existisse tropomiosina, se não existisse complexo de troponina, e se só existisse a quitina F, a miosina sempre estaria ligada. Porque o sítio ativo sempre estaria exposto. E a cabeça de miosina é muito atrativa ao sítio ativo. Então, a importância da troponina e da tropomiosina é inibir a contração. Agora, quando o cálcio se liga aqui à molécula de troponina C, que ativa com que a troponina faça essa rotação, aí sim libera o sítio ativo e aí é onde a troponina, a miosina consegue se ligar ao seu sítio ativo. Tá? Vocês conseguiram pegar isso? É uma inibição natural. Tá? É o que o Guyton fala aqui, ó. Ó, o filamento puro de actina, realmente, ó, se eu tirar a tropomiosina, se eu tirar a troponina, na falta do complexo troponina-tropomiosina, que eu falei, tira as 3 bolinhas e tira a tropomiosina. Se a miosina se ligaria instantaneamente. Então, o complexo troponina e miosina, oh meu Deus, o complexo troponina e tropomiosina foi adicionado ao filamento de actina, tá? Para que essa união natural entre a actina e o sítio ativo não ocorra. Então, por isso acredita-se que os locais ativos do filamento normal de actina do músculo em repouso sejam inibidos ou fisicamente recobertos pela tropomiosina. Tá? Então, a tropomiosina recobrindo os sítios ativos vai inibir essa contração. Conseguiram entender, pessoal? Isso é um conceito muito importante e, assim, realmente, tipo, se você não pegar o conceito realmente, o que a troponina faz, o que a tropomiosina não, o que a tropomiosina faz, o que a troponina faz, você não consegue entender. Tá? Vocês conseguiram entender que, de forma natural, a miosina tende a se ligar ao seu sítio ativo. Tá? De forma natural, a miosina tende a se ligar ao sítio ativo. Quem evita isso? A tropomiosina que tampa. Como a tropomiosina tampa, a miosina não consegue se ligar. Pegaram? Pegaram esse conceito? E aí ele fala aqui novamente, ó. A ativação do filamento de actina aos íons cálcio. Tudo que eu falei. Em presença de grandes quantidades ao íon cálcio, olha só, quando o íon cálcio é liberado, o íon cálcio se liga à troponina, mais especificamente à troponina C. Aí ele fala que não vou entender detalhe, cada troponina C se liga a 4 íons cálcio, mas não é importante. Aí aqui, ó, o complexo de troponina supostamente, e mais tarde ele fala hipoteticamente, porque são mecanismos, igual eu falei, é difícil achar o mecanismo real, ser exigente com o desenho, porque tudo isso é muito hipotético ainda, tá? Então, é igual, você vai ver teoria de Alquialong, teoria da catraca, tudo isso é muito hipotético, tá? Por exemplo, a gente vê microscopia, a gente vê coisas que estão mortas, entendeu? Então, é muito hipotético. Mas olha só, cadê onde está escrito acredita isso aqui? Supostamente, o complexo troponina supostamente passa por uma alteração conformacional que, de algum modo,
fracione a molécula de tropomeusina, deslocando-a e descobrindo os sítios ativos. Libere os sítios ativos. Que desse modo, esses sítios ativos atraem as pontes cruzadas. Tranquilo? Embora esse mecanismo seja hipotético, ele enfatiza que a relação normal do complexo de troponina e tropomeusina e a actina é alterada pelos íons cálcios. Então, quem de fato causa a contração? O cálcio. Como que o cálcio faz essa contração? Liberando a tropomeusina. Liberando a tropomeusina, libera sítio ativo, atrai cabeça de miosina e faz esse mecanismo de golpe ativo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? E só para finalizar, eu não vou perder muito tempo com esse textão. Eu já cansei de falar, e o Hugo já falou ali na frente. Como é que acontece o deslizamento? De novo, ó, esses aqui são os sítios ativos, esses pretinhos aqui. Novamente, o cálcio se liga à troponina. Eu vou enfatizar isso muito, porque eu sei que é muito confuso. Então, nós temos a actina, composta por actina F, composta por tropomeusina, composta por troponina. A troponina, por sua vez, possui 3 moléculas. A molécula mais importante é a troponina C, que está em cima. Então, o que acontece? Nós temos a actina, e aqui, esse meu dedinho aqui, ó, essa parte do meu dedo, é a troponina, de logo de cara. Então, tudo aquilo lá, que o potencial de ação abre canal de sódio e tudo mais, o canal de sódio ativa o retículo sarcoplasmático, que libera o cálcio. Para quê? Para que o cálcio se conecte à troponina C. A troponina C faz com que a tropomiosina libere o sítio ativo. Liberando o sítio ativo, atrai a cabeça de miosina. E aí, lembra que eu falei que a cabeça de miosina era articular, a miosina tinha articulação na cabeça e no corpo com o braço. Então, aqui, atrai o sítio ativo, atrai a cabeça de miosina, e aí a cabeça de miosina dá um golpe. A cabeça de miosina puxa, ela puxa a actina. Então, ela faz aqui e atrai a actina. E aí, novamente, solta, um outro cálcio se liga, faz tudo de novo, libera o sítio ativo, conecta e traciona. Esse movimento de conectar e tracionar é um golpe de força, ou um golpe ativo. Olha só, movimento de força. E é assim que a gente viu naquela imagem como os filamentos de actina são tracionados. Esse é o conhecido como mecanismo de Alke-Along ou a teoria da catraca. E a gente finaliza por aqui, nessa aula imensa. Pessoal, eu não vou sair daqui enquanto vocês não entenderem os conceitos de troponina, tropomeusina, etc. Pessoal, falem comigo. Vocês entenderam? Ficou alguma coisa que tem que esclarecer? Alguma coisa que não, Gustavo, não ficou legal? Falem comigo, pessoal. A hora é essa. Vocês estão pagando. Eu quero que vocês saiam daqui. E enquanto vocês digitam aí ou falem, eu vou ficar olhando esse vídeo porque ele é maravilhoso. Tá? Olhem só que vídeo perfeito. Olha isso. Como o sítio ativo é liberado. E aqui não fica tão claro como que é o golpe de força, ó. Mas olha que ele é flexionado e é como se ele puxasse, né? É que o meu exemplo é de cima para baixo assim, né? Mas enfim. Eu acho que tem outro exemplo no YouTube. Deixa eu ver se eu acho. Gustavo, da minha parte, eu entendi bem, ficou muito bem explicado, excelente explicação. Cara, eu acho que eu tô sem dúvida, né? Dá mais uma lida depois, mas, excelente explicação, cara, eu gostei muito. Ok, fico feliz, João. Fico feliz mesmo. Que, tipo, o meu intuito aqui é simplificar ao máximo
é simplificar ao máximo, porque a gente sabe que esse capítulo é muito difícil, tá? Esse capítulo é muito difícil. Então, mecanismo de contração muscular. Eu lembro que tinha um vídeo aqui. Mas, tipo assim, o que eu consegui relacionar também é que se a gente for pelos nomes também, tipo, troponina C, né? Tem afinidade com o cálcio. Cálcio. Tropomina T, a afinidade com a tropomiosina. Tropomiosina. E aí com a actina, então, sabendo isso, não, é assim, entendeu? Tipo, algumas coisinhas, não vou dizer que é decoreba, entendeu? Mas dá pra... Olha só esse vídeo, eu acho que era esse vídeo que eu tinha visto uma vez. Cara, olha isso. Ele não tem, eu acho que ele não tem aquele mecanismo da liberação da tropomiosina que eu achei para vocês. Mas olha só que legal. Olha só como que eles fazem o golpe de força. Ó, ele traciona, articula e faz. Esse movimento que ele faz de soltar e puxar é a teoria da catraca, ao que alongue, ó. Entendeu? E para se ligar, precisa que se ligue o ATP e para se soltar também. Tá? Muito legal. Então, assim, eu acho que... Ó, dá uma olhada, é muito legal. Então, assim, eu acho que deu para... A maioria entendeu, né? Porque ninguém se manifestou. Mas, assim, pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês sabem que estão ali no meu privado, ali no WhatsApp. Tem o Diego também, tá? Eu espero que, de verdade, a gente conseguiu passar... Eu não sei se o Diego já falou desse capítulo com a turma dele ali da sexta-feira. Mas é isso. Pessoal, posso finalizar a aula? Entenderam? Os demais, o João falou que entendeu. O William me falou também. Mayara também. Ok. Eu fico muito feliz. Essa aula foi gravada, tá? E ela será postada também. Se não tiver nenhum erro, tomara que não. Tá bom? Pessoal, agradeço por quem ficou até aqui, porque foi 2 horas de aula. Eu falei para vocês semana passada. Semana passada eu falei, se vocês quiserem sair um pouquinho mais cedo, eu falei, mas a aula que vem vai ser puxada. Mesmo assim, a gente tá na metade, eu acho, um pouquinho do capítulo. Eu acho que a gente termina a aula que vem. Tá bom? Grande abraço. Por favor, não bata na cara das pessoas, por mais que foi muito legal ver o Will Smith batendo na cara do... Não façam isso, tá, pessoal? O Will Smith não vai ser preso, a gente vai ser preso se a gente não gostar de alguém. Tá bom? Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus. E sabe, vocês sabem, precisam de qualquer coisa, privado tá ali para isso. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.